Boa noite, bom dia, sei lá que hora que vocês estão estudando. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa segunda aula sobre cinética. Vamos falar agora sobre teoria das colisões, beleza? Nessa teoria das colisões nós precisamos entender o que é necessário e como se dá a reação química, tá? Entre os reagentes, o complexo ativado, o produto, quais são as necessidades que nós temos, tá? Para que essa reação possa acontecer, se toda colisão que ocorre vai formar produto, não vai formar produto. Então essa teoria das colisões ela vem nos explicar, tá? Como que uma reação ocorre e o que é necessário para o mesmo. Bom, primeira coisa, quais são as condições fundamentais que nós temos para essas colisões, tá? Primeira coisa, a gente precisa ter uma afinidade entre os reagentes. E quando eu falo afinidade entre os reagentes, por exemplo, vou pegar um caso bem besta aí. Não adianta você pegar ácido clorídrico e colocar ele para reagir com hélio, tá? Com gás hélio. Gás hélio é um gás nobre, não é reativo, não vai formar produto diferente do que ele já é. Então nós não temos aí essa afinidade entre os reagentes, tá? Então eu preciso de reagentes que consigam reagir entre si. Segundo item, nós precisamos ter uma orientação espacial adequada, uma orientação espacial correta. O que significa essa orientação espacial? Eu preciso que essas moléculas, quando colidam, que elas possam se colidir de modo com que os reagentes possam formar novas ligações. Então, é uma coisa bem besta aí. Vamos pegar aí uma caneta e a tampinha. Bom, eu tenho a caneta, a tampa, apresentam afinidade? Sim, apresentam afinidade, né? Eles conseguem se completar, então a afinidade está beleza. O que eu falo de orientação espacial adequada? É exatamente isso aqui, ó. Tampa de caneta, caneta. Não adianta eu ter essa orientação espacial, porque eu posso ter a colisão mais energética do mundo que eu não consigo formar o meu produto. Qual que é o meu produto? A caneta tampada. Então eu preciso que eles, tá, os reagentes, tenham essa orientação correta para que quando houver a colisão, a gente tenha a formação do produto. Terceiro item que está aqui, uma colisão energética. Até coloquei EA. O que é o EA? É a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia mínima necessária para a formação do complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o estado intermediário. Nós vamos ver que o reagente não vai direto para produto. O reagente vai para o complexo ativado, que é o intermediário, e do complexo ativado ele vai para o produto. Se eu não formo o complexo ativado, eu não vou conseguir formar o meu produto. Então, tem a orientação correta, eles vão lá e colidem. Porém, essa colisão foi pouco energética, a reação não vai ser formada. Agora, se eu tiver afinidade, orientação correta e a colisão for energética, pronto. Aí sim, o meu produto vai ser formado, ok? Então, quando a gente fala de afinidade, de orientação espacial e de colisão energética, nós estamos falando de itens necessários para uma colisão efetiva. O que é a colisão efetiva? É a colisão que forma o complexo ativado e que irá formar o nosso produto. Cuidado! Todas as já caiu no vestibular da UENS, né? Todas as colisões de uma reação são efetivas? Não, não são. Porque em alguns momentos a orientação não está adequada, em outros momentos a orientação está adequada, mas a colisão é pouco energética. Então, não são todas as colisões de uma reação que são efetivas, ok? Na verdade, até a grande parte não é efetiva. O que eu posso fazer? Eu posso mudar alguns itens a fim de aumentar essa taxa de colisões efetivas, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, que são os fatores que alteram a velocidade, certo? Então aí eu aumento as colisões efetivas, eu aumento a formação de produto em um mesmo espaço de tempo, eu aumento a velocidade média, beleza? Mas de maneira geral é isso. Afinidade, orientação, colisão energética. Se eu tenho afinidade, orientação, colisão energética, eu formo um complexo ativado. Esse complexo ativado, o que acontece aqui? O rompimento das ligações dos reagentes e eu começo a formar as ligações entre os meus produtos, tá? O exemplo que eu coloquei aqui é bem simples, H2 mais I2 formando 2HI. Então, se eu não tivesse essa orientação bacana,
aqui. Se eu tivesse essas moléculas dessa seguinte forma, eu não teria os dois hidrogênios e os dois iodos colidindo-se entre si, eu não teria esse produto sendo formado, certo? Então a gente sempre segue estes 3 itens. Como que eu posso representar essa relação? Através de um gráfico, e é muito comum que isso apareça. Apesar da UEM não gostar muito, tá? Mas isso acaba aparecendo com bastante frequência na Federal, na UEL e no Enem. Bom, vamos falar aqui do gráfico de uma reação endo e de uma reação exo. Se você observar, a reação endo e a reação exo, ambas apresentam essa curvinha aqui em cima. E o que é essa curvinha? Senhores, é justamente o complexo ativado. O complexo ativado, ele é o estado intermediário. O que significa dizer que é o estado intermediário? Ele é o estado de maior energia, tá? Complexo ativado é o estado de maior energia. Nesse modo, é o estado de menor estabilidade, tá? Então, o ponto mais energético que você tem no gráfico é sempre o complexo ativado. Esse reagente forma o complexo ativado, só que para que isso ocorra, como a gente viu, é necessário uma colisão energética. Essa colisão energética é uma colisão que depende da energia de ativação. Qual é o valor da energia de ativação? É justamente a diferença entre o complexo ativado e o reagente. Tá? Energia de ativação é sempre a diferença entre o complexo ativado e o reagente. Então, essa reação endotérmica tem esse complexo ativado grande, tem essa energia de ativação grandona aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma reação e vou inverter, tá, de endo para exo. Como? Vocês sabem que quando uma reação ela é endo, ao fazer a reação contrária, ela será exo. Tanto é que eu falei para vocês lá na lei de Hess que se você inverter uma reação, você também precisa inverter o delta dela, ok? De positivo para negativo, de endo para exo ou vice-versa. Pois bem, quando você passa, esse produto passa a ser reagente, que eu coloquei aqui. Esse reagente passa a ser produto, que eu também coloquei aqui. Exatamente os mesmos valores. O que a gente acaba tendo aqui? Olha a comparação entre essa energia de ativação verdinha, que é da reação endo, que foi a primeira que eu coloquei, e essa energia de ativação que está em preto, que é da nova reação que nós temos, que é da reação exo. O que você pode perceber? Que a energia de ativação da reação no sentido exo é muito, muito menor do que a energia de ativação da reação no sentido endo. Então, o que eu quero que vocês saibam? Quando você pega uma reação, se você estiver com essa reação no sentido endo, a energia de ativação é muito maior do que se eu inverter essa reação e passá-la para o sentido exo. Isso é válido para todas as reações. Até coloquei aqui para vocês. A energia de uma reação no sentido endo será muito maior do que a energia de ativação da mesma reação, só que agora no sentido exo. Não se esqueçam isso, tá? Toda reação endotérmica, se comparada com a mesma no sentido exo, vai ter uma energia de ativação muito maior. Ah, e essa energia de ativação altera alguma coisa? Sim, nós vamos ver lá no catalisador, que quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade da reação, ou seja, mais lenta é essa reação, tá? Então isso aqui vai interferir sim na velocidade da nossa reação. Falando nesse fator aí que é o catalisador, nós temos outros fatores. Nós temos aí estado físico, superfície de contato, temperatura, concentração, que nós vamos ter uma aula à parte para ela, e catalisador. Tá? Vamos justamente nessa sequência explicar o que cada um desses itens faz para acelerar essa reação. Bom, começando pelo estado físico, que em muitas provas é colocado como estado de agregação. E aí já vi erro em algumas apostilas, em que eles chamam o estado de agregação sendo superfície de contato. Por favor, são coisas diferentes. Estado de agregação é o estado físico. A superfície de contato, aí nós vamos ver o tamanho que este sólido vai estar e vamos verificar aí quem vai ter maior ou menor velocidade. Então, por favor, estado de agregação é estado físico e não tem nada a ver com a superfície de contato, tá? Você pode ter os seus reagentes no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso.
O fato de você mudar o estado físico, tá, de um determinado reagente faz com que você altere a velocidade da reação. Por quê? Bom, quando você pega uma reação no estado sólido, você vai ter um reagente com uma menor quantidade de energia cinética. Essa menor energia cinética faz com que a gente tenha uma menor agitação das moléculas. Quanto menos as moléculas vibram, quanto menos essas moléculas agitam, menor é a chance dessa colisão ser efetiva. Então, mais lenta é a reação. Quando eu passo para o estado líquido ou para o estado gasoso, que é o estado mais energético, eu tenho uma maior energia cinética, uma maior frequência de colisões, automaticamente eu estou tendendo a um maior número de produto formado em um mesmo espaço de tempo, ou seja, tendo a uma maior velocidade. Por isso que eu coloquei para vocês que a velocidade do sólido é menor do que a velocidade do líquido, que é menor do que a velocidade do estado gasoso. Por quê? Porque quanto maior a agitação molecular, maior é o número de colisões entre esses reagentes. Quanto mais colisões efetivas nós temos, maior é a velocidade do produto formado. Superfície de contato, isso é algo exclusivo para o estado sólido. Quando você tem uma reação no estado sólido, você pode aqui então colocar este sólido em pedaços grandes, em pedaços pequenos ou até pulverizado. Que é aquele bom e velho exemplo, tá, da barra de ferro, do que a gente chama de lingote, do prego e da esponja, tá, de aço lá, que é o nosso bombril, açolã, sei lá o que mais. Se você deixa 1 kg de lingote, 1 kg de prego e 1 kg de esponja de aço úmidos de um dia para o outro, você vai ver que aquele que está com a maior porcentagem de ferrugem é justamente a esponja de aço. Porque eu tenho fios mais fininhos e eles terão uma maior superfície de contato com o ar atmosférico, levando a uma maior oxidação, ao enferrujamento mais rápido. Ok? Aquela barra de ferro não consegue ter o mesmo número de átomos de ferro em contato com o ar, então não consegue ter a mesma velocidade de formação de produtos. Certo? Outra exemplificação que a gente tem é assim do comprimido efervescente. Se você coloca o comprimido efervescente inteiro na água, ele vai levar 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 para conseguir finalizar a sua dissolução. Se você quebra ele em 3 ou 4 pedaços, isso já passa para 50 segundos, quase 1 minuto. E se você quebra todo aquele comprimido, se você pulveriza aquele comprimido e joga na água, aquilo leva cerca de 20, 25 segundos. Então eu tenho uma velocidade muito maior quando eu tenho um sólido em pó do que ele em pedaço ou do que ele inteiro. Por que isso acontece? Tá? Porque com o aumento da superfície de contato, ou seja, quanto menor for o meu sólido, se eu somar a área de tudo, eu vou ter uma área maior. Então quanto maior a superfície de contato, maior é o número de colisões entre esses reagentes, maior é a velocidade da reação. Teve uma questão também que apareceu há uns 10, 12 anos atrás, que era da carne. O cara coloca a carne cortada para estrogonofe no freezer e coloca a carne em pedaço, tá? E ele pergunta qual dessas carnes irá, tá, estragar mais rapidamente, a carne cortada em tirinhas, porque eu tenho uma superfície de contato maior com o oxigênio do ar do que a carne em um pedaço único, certo? São exemplos muito recorrentes aí nas nossas provas. Terceiro fator que a gente tem é a temperatura. Por que a temperatura ela afeta, tá, tanto assim a velocidade da reação? É simples. Quando você tem uma maior temperatura, você tem uma maior energia cinética. Lembre-se que eles são diretamente proporcionais. Maior temperatura, maior energia cinética, maior agitação dessas moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, maior o número de colisões entre elas. E quanto maior o número de colisões entre elas, maior será, tá, a velocidade. Por quê? Porque eu vou ter mais colisões efetivas acontecendo em um mesmo espaço de tempo. Tanto é que isso tem que ser tomado um grande cuidado. Tem uma questão que é da UDESC, tá? De acho que 10 anos atrás, 11 anos atrás, que ela fala sobre temperatura, tanto para velocidade quanto para equilíbrio. E a gente precisa ficar atento, porque quando eu falo de temperatura para velocidade, não importa se a reação é endo ou se ela é exo, tá? Não importa se ela é endo ou se ela é exo. Quanto maior a temperatura, mais rápida será. Só que quando a gente fala para equilíbrio, aí eu tenho deslocamento. Tá? Tem deslocamento ou formando mais produto ou formando mais reagente. No caso aqui da cinética, dane-se. Dane-se o deslocamento. Nós estamos falando de velocidade.
Reações mais quentes serão reações mais rápidas. Reações mais frias, sim, serão reações mais lentas. Tanto é que esse exemplo que eu coloquei do comprimido efervescente, se você fizer em água gelada um e o outro em água morna, você vai ver que o da água morna é muito mais rápido. Beleza? Ok? Concentração. Até coloquei um detalhe aqui na concentração, ó. Lei da velocidade. Nós vamos falar sobre isso numa aula específica, tá? Sobre ela. Lei de Gould-Berg-Wade, lei da rapidez, como alguns materiais colocam, eu não gosto desse nome, ou lei da velocidade. Nós vamos falar isso na próxima aula, sobre essa lei da velocidade, porque nós precisamos falar das reações elementares, não elementares, como que eu determino a ordem do reagente, a ordem da reação. Por quê? Não depende apenas dessa concentração aqui, ó. Em algumas reações eu posso ter dois reagentes em que um aumenta a velocidade mais do que o outro. Ah, mas se eu dobrar os dois, eu não vou aumentar igual? Não, nós vamos ver que depende. Existem reagentes que se eu dobrar a concentração, a velocidade é vezes 8. Tem reagente que se eu dobrar a concentração, a velocidade é vezes 2, a velocidade é vezes 4. Tem reagente que se eu dobrar a concentração não acontece nada, que é o reagente de ordem zero. Então nós vamos ter que ver isso aqui na lei da velocidade. Mas de maneira geral, quando você aumenta a concentração do reagente, você aumenta o número de colisões entre esses reagentes e você passa a ter uma maior velocidade de reação. Tranquilo? Beleza? Mas volto a repetir, isso aqui é um pouco mais complexo, tanto é que a gente vai ter uma aula única e exclusivamente para ele, certo? E aqui o campeão das provas, o catalisador. A cada 10 questões sobre fatores, 4, 5 são sobre catalisador, 3 são sobre lei da velocidade, as outras 2 é sobre o restante. Então muita atenção com esses caras. O catalisador é o único que não vai trabalhar com número de colisões. Vocês podem perceber que todos os fatores que eu falei sobre número de colisões. O catalisador é o único que eu não falo sobre número de colisões, tá? Falo única e exclusivamente sobre energia de ativação. Bom, como que funciona esse catalisador? Queridos, o catalisador funciona da seguinte forma. Ao adicionar esse catalisador, o que é um catalisador? É uma substância química que eu adiciono. Essa substância química vai fazer com que a sua reação seja mais rápida. Como que ela consegue isso? A reação será mais rápida porque ao colocar o catalisador você diminui a energia do complexo ativado. Se eu diminuir a energia do complexo ativado, significa dizer que automaticamente eu também vou diminuir a minha energia de ativação. Olha, eu precisava dessa energia toda antes do catalisador. Agora com o catalisador eu só preciso dessa energia. Quando eu diminuo a energia de ativação, é porque eu estou fazendo a reação com um caminho diferente. É como se esse caminho fosse um atalho. Esse caminho sendo um atalho vai fazer com que eu gaste menos energia para percorrer todo o percurso e vai fazer com que eu chegue mais rápido até o final. É exatamente isso que o catalisador faz, certo? Ele vai diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade. A gente precisa lembrar que quanto menor for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação, tá? Isso aqui é regra. Cuidados que a gente precisa ter com o catalisador. Vamos lá. O catalisador não altera a reação final. Não importa, o produto continua sendo o mesmo. O catalisador ele não altera o ΔH. Por que ele não altera o ΔH? Porque ele não altera a entalpia do produto e não altera a entalpia do reagente. Ele só altera a entalpia de quem? Do complexo ativado, ou seja, da energia de ativação. Tá? Ele não desloca o equilíbrio químico. Quando a gente entrar em equilíbrio químico eu vou falar mais sobre isso. Por quê? Porque ele acelera as duas velocidades. Tanto do reagente formando produto, quanto do produto formando reagente. Então ele não desloca. E o último item, o catalisador ele não é consumido. Galera, se eu coloco 1 kg de ferro como catalisador no início, o que eu vou coletar no final? 1 kg de ferro ao final. Sempre o catalisador ele vai ser regenerado durante a reação, por isso que eu consigo recuperá-lo 100%. Tá? Catalisador sempre vai ser recuperado. Aqui eu coloquei um exemplão na prática. Tá? Eu tenho uma reação que ocorre em 3 etapas, é a reação de formação do ácido sulfúrico, e essa reação ela é um tanto quanto lenta. Tanto é que eu coloquei um asterisco aqui, ó. Essa é a nossa etapa lenta, eu vou falar mais sobre isso na lei da velocidade. Essa sendo a etapa lenta, nós passamos a ter
ela como sendo a determinadora da velocidade da reação. Tá? Sempre a etapa lenta, em reações que ocorrem em 2 ou mais etapas, vão determinar a velocidade da sua reação. Pois bem, olhando para o gráfico, reação 1, reação 2, olha que grandão esse valor da energia de ativação, e reação 3. Como tem a maior energia de ativação, tem a menor velocidade, é a etapa lenta. Quando eu coloco um catalisador, o catalisador vai afetar essa etapa lenta. Por exemplo, NO2, catalisador. O que o NO2 vai fazer? Vai reagir com o SO2, vai formar o SO3, depois eu vou recuperar o meu catalisador e a reação catalisada está aqui. Lembra que eu falei que o catalisador não altera o produto final? Olha essa reação aqui. Não é exatamente a mesma do que essa? Então, não sofreu alteração. O NO2 que eu coloquei no início, ele foi coletado ao final, então ele foi recuperado. O que acontece é que quando eu cataliso essa reação, olha o que eu faço com a energia de ativação. Eu diminuo. Se eu diminuo a energia de ativação, quanto menor for a energia de ativação, maior vai ser o quê? Maior vai ser a velocidade. Então, toda vez que eu coloco um catalisador, ele atua sobre essa etapa lenta, se for uma reação com várias etapas, diminui essa energia de ativação e acelera o processo que nós temos. Essa era uma reação muito mais lenta do que comparado com essa. Graças a isso, a gente consegue fabricar ácido sulfúrico no Brasil, aí, ao invés de exportar. Tá certo que pelo mercado econômico, muitas vezes, acaba saindo mais barato exportar. Tá? Mas, com esse catalisador, fica muito mais rápido as indústrias atuarem. O que eu quero lembrar para vocês é que o catalisador que entrou, saiu. A reação mudou? Tá aqui, ó, prova. A reação não mudou, certo? Então, o catalisador não é consumido, ele não altera o meu produto final, ele só acelera a reação. Certo? Ok? Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa teoria das colisões e sobre o catalisador. Eu venho aí numa próxima aula falando sobre a lei da velocidade e aí o bicho pega, porque nós vamos fazer bastante conta. Certo? Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço.